estudamos a Torá, que são 5 os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, durante o ciclo de 1 ano. E nós dividimos durante 1 ano em 54 porções. A cada Shabat nós estudamos de forma cronológica, começando em Gênesis e terminando no livro de Deuteronômio. Nós dividimos em 54 porções para que nós possamos estudar a Torá como um todo, né? Você vai ver que essa prática ela é milenar. Antes mesmo de Yeshua já existia essa prática. Se a gente encontrar no livro de Mateus, quando Yeshua é chamado a Bimar, que nós conhecemos como púlpito, né? Mas em hebraico significa Bimar, ele é chamado para ler a porção da Haftará. O que é a porção da Haftará? Todo Shabat nós estudamos a porção da Torá, que é uma parte, aquela porção daquele sábado da Torá, e uma porção da Haftará, que é a porção dos profetas. E como nós somos judeus crentes em Jesus e Yeshua HaMashiach, nós também estudamos o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, né? Mas como Yeshua estava ali estabelecendo a Brit Hadashah, ele, no período dele, só era lido a porção da Torá e a porção dos profetas. Até hoje, para os judeus que não creem em Yeshua, é dessa forma, né? Que é estudado o Taná durante o ano todo. E Yeshua foi chamado para ler, fazer a leitura da porção do profeta Isaías, e quando ele faz aquela leitura, ele se identifica dizendo que o cumprimento ali ocorreu. Então ela é milenar, é uma tradição que já tem milênios que ela é praticada, e nós estamos restaurando ela. Eu não acho que todas as igrejas evangélicas precisam restaurar isso, não é o mais importante, mas como eu sempre falo, precisamos restaurar princípios bíblicos verdadeiros, que foram tirados durante 2000 anos, da nossa verdadeira fé, da nossa verdadeira raiz, e nós estamos trazendo essa raiz de volta, né? Não podemos esquecer as palavras do apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, seu nome em hebraico, onde ele diz que nós somos alimentados pela mesma raiz, pela mesma seiva que alimenta a nação de Israel. O que alimenta a nação de Israel hoje? É a Torá, é os profetas, é Abraão, Isaac e Jacó, é Yeshua HaMashiach, essa história bíblica estabelecida aqui que você carrega sempre debaixo do seu braço, é isso que sustenta a nação de Israel. E o Rabino Saul, ele declara que a mesma raiz que sustenta a nação de Israel é a raiz que sustenta a mim e a você. Então nós estamos trazendo essa raiz de volta, né? Então nós estamos estudando dessas 54 porções que dividimos durante o ano. Vamos estudar no dia de hoje a 49ª porção. Essa paraxá ela chama de Ki-Tetzé. Ela se encontra em Deuteronômio, no capítulo 21, pode ir lá comigo. Deuteronômio, capítulo 21, do verso 10. Ela vai até o capítulo 25, verso 19. E aqui nós vamos estudar a Bíblia como um todo. Vamos falar da Torá, vamos falar da Brit Hadashah, nós vamos ver o seu contexto original. Irmãos, como é difícil para nós, está até ali, ó, 49ª paraxá, que quer dizer quando saíres, né? Está ali Deuteronômio capítulo 21, verso 10, até o capítulo 25, verso 19, e a porção da Haftará está em Isaías capítulo 54, do verso 1 a 10. E Marcos capítulo 10 é a porção da Brit Hadashah, do verso 2 a 12. Vinícius, fica aí para você me apoiar para trocar os slides, que eu estou sem a caneta hoje, tá bom? Se puder me apoiar, eu te agradeço. Irmãos, como é difícil nós tratarmos e restaurarmos esses princípios bíblicos. Antes de serem judaicos, eles são bíblicos. E nós estamos buscando trazer isso de volta. Quando você estuda a Torá não é nada à margem da sua vida. A Torá ela é muito presente. Quando a gente fala Torá, o cristianismo traduz a Torá como lei. Só que a Torá é muito mais ampla do que lei. Eu já ensinei isso aqui para vocês, tem 3 ou 4 Shabat que nós estamos aprendendo a enxergar a lei além da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a Brit Hadashah diz isto, se eu não me engano foi o apóstolo Paulo que citou esse verso, ele estava dizendo um contexto totalmente rabínico. Você não pode enxergar a lei simplesmente pela sua literatura, simplesmente pela sua escrita. Ela tem algo que é muito mais além daquilo.
ela abrange muito mais. Eu falei isso para vocês, quando Deus fala não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunha, isso não é a essência de Deus, porque Deus não possui maldade, não possui pecado, não possui essência que é contrária à sua bondade, à sua essência verdadeira e divina, que é boa. Isso a Torá estabeleceu para que, por causa do nosso pecado, houvesse o equilíbrio diante do mundo. Então, Yeshua mesmo falou, a Torá foi acrescentada por causa dos vossos pecados, né? Ele cita os vossos pecados. Por causa disso, porque Deus é a essência de bondade. Deus não precisa dizer não adulterarás, porque Ele não adultera. Deus não precisa dizer não mentirás, porque Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, as características de Deus são divinas. Então, Torá, lei, não é somente isso. Torá no hebraico significa instrução, significa justiça, significa ensino, significa projeto de vida. Quando você olha a Torá, quando você lê no livro de Gênesis, pouca lei existe no livro de Gênesis. Eu falei isso para você semana passada. O livro de Gênesis fala sobre Abraão, o pai da nossa fé. O livro de Gênesis fala de Isaac, fala de Jacó, fala de perdão, fala dos irmãos que venderam José para o Egito, fala como que José perdoou seus irmãos que o trataram tão mal, fala de Jacó que lutou tanto, passou tantas dificuldades, mesmo servindo a Deus, perdeu seu filho, perdeu suas esposas, e ali ele continuou firme na sua fé. Fala de perseverança. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver Deus estabelecendo e chamando a nação de Israel, mesmo com seus defeitos, as suas falhas. Quando você estuda lá em Êxodo capítulo 34, no pecado de bezerro de ouro, 32 na verdade, e você vê no capítulo 34, Deus exercendo a graça, a sua bondade, a sua hesed, você vai ver como a Torá ela é ampla, como ela trata de assuntos da vida, que é presente. Deus não esconde isso de nós. A Torá é algo positivo que te ensina a caminhar, que ensina a viver na vida, que ensina você a crescer na vida. Se você perguntar para o judaísmo, qual é a maior diferença do cristianismo, não pensa que ele vai falar sobre Yeshua. O judeu, grande parte, tá? Nós judeus, tem muitos judeus crentes em Yeshua, e nós temos muita prova disso aqui, tanto que o nosso rabino que nos trouxe o Sefer Torá é um judeu que mora em Jerusalém desde a sua constituição do Estado de Israel. Então, muitos judeus creem em Yeshua, mas na sua maioria não. Mas se você perguntar sobre um judeu sobre Yeshua, talvez ele não reconheça a sua característica como Mashiach, mas na hora que ele for ler a Brit Hadashah, ele verá um rabino. Ele verá algo defensor da Torá. Eu vou te mostrar um vídeo de um judeu que não crê em Yeshua defendendo isso. Yeshua, por mais que nós não creiamos nele como o Mashiach, ele falando, mas nós não podemos negar o seu zelo e apreço pela Torá. A resposta de um rabino. Ele falava assuntos que era totalmente concernente e aderente à Torá. Então, resgatar isso, meu irmão, é difícil entrar na mente das pessoas. Nós somos muito acostumados por sentimentos, por características, e nós podemos, tem coisas que são boas, nós precisamos, mas nós não podemos fugir da essência. Yeshua não era chamado rabino à toa, ninguém é chamado de rabino na terra de Israel, sem antes conhecer profundamente a Torá e as tradições dos pais. Ninguém é chamado de rabi, e Yeshua era reconhecido como rabino, mesmo daqueles que não eram seus discípulos. O enxergava e falava rabi. Ele é mais chamado de rabino do que de Messias no Brit Hadashah. Porque ele ensinava, a sua fala era conhecida, era algo muito pertinente e coerente com aquilo que era transmitido. Quando Yeshua fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse é um ensinamento judaico. Hillel falou de uma forma diferente, mas ele só inverteu a ação da frase. Quando Yeshua diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Hillel, que é um grande rabino na história judaica, que antecedeu Yeshua, ele diz, não fará o teu próximo aquilo que você não quer que faça você. Ele diz o mesmo contexto, só que ele fala de não fazer, e Yeshua, faça aquilo que você queira que faça você, faça ao teu próximo. Hillel, não faça você ao seu próximo aquilo que você não quer que não faça a você. Então assim, Yeshua dava ensinamentos totalmente coerentes, e é isso que eu quero te mostrar. Não temos como desassociar santidade,
sem buscar o contexto verdadeiro da Torá. Eu vou te exemplificar isso aqui na palavra. Nós estamos há 3 dias estudando sobre mitzvot, 3 shabats, 3 sábados, estudando sobre mandamentos. Tem 3 sábados, porque se você olhar o livro de Devarim, Devarim significa em hebraico, o nome de Deuteronômio, em hebraico é Devarim, significa palavras. Moisés aqui, quando escreve o livro de Deuteronômio, ele está repetindo, é uma repetição da Torá, com algumas coisas mais abrangentes, mas ele está repetindo os ensinamentos, porque a nação de Israel estava vivenciando no deserto. Neste momento, a nação de Israel vai sair da exclusão do deserto, porque você vai para o deserto, você não tem vizinho. Você tem o vizinho da própria nação de Israel, de tribos diferentes, mas vizinhança de nações, Israel não tinha, não deparava com o risco de ter a sua terra roubada, de ter uma luta militar. E neste momento, Israel tinha passado 40 anos no deserto, eles estavam prestes a adentrar a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó. Aí Moisés começa a ensinar, literalmente, esses relacionamentos que agora a nação de Israel passaria a ter. Porque a Torá, ela serve para o cotidiano, ela serve para o seu dia. Então, quando você pergunta para o judeu qual é a maior diferença entre o judaísmo e o cristianismo, ele vai responder, é o lado da evolução do ser humano. Porque dentro, não estou falando a nível de todas as igrejas, mas a nível geral existe aquela concepção, criei em Yeshua, estou debaixo da graça, ele fez tudo por mim. Isso é totalmente contrário ao conceito bíblico. O judeu acredita em graça, sem graça ele tem a consciência que ele não consegue ser capaz de ter vida. Graça significa você receber algo sem você ter mérito, você recebe alguma bênção, não pelo aquilo que você fez, mas pela bondade daquele que te está concedendo a bênção, isso é graça. O judeu reconhece a graça como uma essência da sua vida, mas ele sabe que mesmo obtendo graça, não tendo mérito pela bondade do Pai, é fundamental o papel dele de evoluir como ser humano, como homem. Essa é a grande diferença, porque você é construidor dessa sociedade. A Bíblia no livro de Salmo diz que os justos herdarão a terra. Se você vai herdar a terra, quer dizer que você precisa trabalhar e evoluir por ela, você precisa crescer por ela. Se você crê em Yeshua como Messias, e sabe a paz que Ele trará, que sabe a bondade que Ele estabelecerá na terra, comece a praticar desde então. Isso é a evolução do ser humano, nós precisamos evoluir espiritualmente, e a Torá é peça fundamental para que você consiga evoluir. Então, na paraxá anterior, você está vendo que Deus começa, o Eterno, através de Moisés, começa a ensinar sobre leis, mitzvot, desde o livro de Deuteronômio, e nós estamos estudando sobre elas. A nação de Israel estava prestes a adentrar, pode passar aí, Vinícius, só para eu ler ali com os irmãos. Precisamos relembrar que as parashot, ou seja, as lições anteriores, trataram de leis diversas. A nação de Israel estava prestes a adentrar a terra prometida. Um novo passo em sua trajetória estava sendo dado. O povo que vivenciou a exclusão e a escassez do deserto, agora passa a cumprir seu papel principal, que é conviver com os demais povos de forma justa, e para isso, Moisés os ensina leis que ditam relacionamentos individuais e coletivos. O chamado, a essência do chamado do povo judeu, está desde o chamado de Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado da nação de Israel, de Abraão e seus descendentes, é para abençoar as nações. O livro de Mateus, quando inicia, fala de Yeshua, filho de Davi e filho de Abraão. Davi representa a casa de Israel, Abraão representa as nações, porque ele é pai de multidão de povos. Esse chamado é de trazer luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não é isso que Yeshua nos diz? Então está sobre nós sermos essa luz. Luz significa evolução espiritual. Olha só, irmãos, por que eu quero te mostrar isso? Você e eu temos 2000 anos de história que tenta desassociar qualquer característica judaica da Torá
que tenta transmitir no homem uma evolução. Você sempre foi ensinado que a Torá é algo pejorativo, é algo ruim, é algo de peso, é algo que traz consequências penosas para as pessoas. A Torá não é essa essência. A Torá te ensina a ser ativo, te ensina a ser progressivo, te ensina a evoluir. Então, quando você fala de evolução, seja na Brida Hadashah, eu vou te mostrar isso, ou seja na Torá, ou seja nos profetas, você não tem como desassociar. Roma fez um papel muito bem feito, distanciar o mundo evangélico que hoje está aí cristão, desassociando da Torá. Ontem eu mandei uma mensagem no grupo da congregação. Quando Deus estabeleceu o Shabat, Ele estabeleceu o Shabat pensando em você. Você não foi criado por causa do Shabat, mas o sábado foi criado por tua causa, porque Deus viu que algo faltava no ser humano e na família, e Ele deu o Shabat. Yeshua diz, não foi o sábado criado, não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado criado para o homem. E aí ele se identifica como o Senhor do Shabat. O Shabat é importante para que você cesse. Shabat significa cessar, não significa descansar. Senão, se você parar o Shabat e dormir o dia todo, que de produtivo você está fazendo? Nada. Shabat significa cessar. Você cessa aquilo que você trabalha pela sua existência ou pela sua sobrevivência, e você passa a concentrar pela sua verdadeira essência, que é a tua vida espiritual. Yeshua diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Isso quer dizer que a sua existência, na verdade, ela não existe por causa das coisas desse mundo, por causa do seu trabalho, por causa do seu sustento, por causa da sua capacidade, mas é porque Deus é com você. Então cesse nesse momento e concentre a sua vida a mim. O Shabat foi dado por causa do homem, a Torá foi dada por causa de mim e de você, para a nossa evolução. Então, dentro do mundo, há 2000 anos, Roma tenta pregnar na nossa mente, transmitir na nossa mente, que a Torá não é algo benéfico para a minha vida, e pelo contrário, irmãos. Paulo chama de palavras de vidas, Atos capítulo 7, verso 38, ele chama de lei santa, mandamento justo e bom, você vai entender por que justiça ali logo depois. Yeshua diz que não penseis que vim destruir a Torá, é mais fácil passar os céus e a terra do que um J, aí ele deve ter falado de Yud, que é a menor letra em hebraico, do que passar qualquer palavra da Torá. Não vim destruir, mas vim para cumpri-la. É lógico que existem mandamentos para judeus, para não judeus, para sacerdote, para sumo sacerdote, para aquele que tem uma responsabilidade. A exigência para o povo de Israel, para o nosso povo, é maior do que para os demais. Não faz deles melhores no sentido de preferência de rachim, de modo nenhum, mas faz deles responsabilidade maior do que o outro. Você que é pai tem maior responsabilidade do que teu filho. Teu filho está lá, chega da escola, brinca, você não tem a responsabilidade de trabalhar, porque está sobre você a responsabilidade maior. Você, marido, tem responsabilidade maior do que a sua esposa. Isso não quer dizer que Deus te ama mais do que a sua esposa. Pelo contrário, responsabilidade maior é para que haja uma ordem, é para que haja uma forma como que Deus possa agir nas famílias e na sociedade. Então, quando você entende, e a gente tenta construir isso novamente que foi destruído, não podemos desassociar a nossa evolução espiritual da Torá. Por quê, irmãos? Olha só que interessante, eu estou sem o laser aqui hoje, mas ali está escrito em hebraico. Eu vou ler para você, irmãos. Vai passar o dedinho? A Renata está aí. Eu vou ler para vocês em hebraico o que está escrito, para que você possa entender a origem da palavra e assim possa compreender sobre o verdadeiro sentido de santidade. Ali está escrito Deuteronômio capítulo 16, vai comigo. Deuteronômio 16. O verso 20 diz assim, segue a justiça e somente a justiça,
para que vivas e possua a terra que o Eterno teu Deus te dá. Em hebraico está escrito ali, eu coloquei em branco. Os dois primeiros termos, eles são iguais, são sinônimos, não é só é a mesma palavra, não é sinônimo, é a mesma palavra. Tsedek, tsedek. Está escrito ali em branco, ó. Tsedek, ali em português eu coloquei na mesma cor, significa justiça, a justiça. Se você olhar no original em hebraico, vai estar escrito daquele jeito, ó. Tzedek, tzedek, tirdof, lemaan, tirie, verhashat, et haaret, asher Adonai Elohecha, noten lar. Ali está escrito tzedek, tzedek, tirdof. O que quer dizer tzedek, tzedek, tirdof? Significa tzedek, justiça, tirdof significa seguirás, perseguirás, é a tradução melhor, não é só seguir, é perseguir. Justiça, somente a justiça, o Eterno repete, dizendo que a justiça ela possui duas faces, uma face que se refere a você e uma face que se refere ao coletivo. Então persiga a justiça. Você sabe o que é perseguir a justiça? É quando você encontra um irmão caído na rua, e você passa despercebido por ele, achando que aquele irmão que está caído na rua não é responsabilidade tua ou minha. Quando você entende esse texto, tzedek, tzedek, e persegue a justiça, está dizendo que aquele irmão que está ali, ele passa a ser uma responsabilidade tua, e você precisa perseguir a justiça para compreender. Irmãos, lembra da palavra do samaritano? Porque a gente tem mania de olhar uma pessoa caída na rua, e a gente imagina o quê? Embriaguez, entorpecente, alguma coisa que tirou a consciência dele, ele caiu. Aí eu te faço uma pergunta. Se acontecesse a palavra do bom samaritano nos nossos dias, um homem foi assaltado de madrugada, não tinha ninguém na rua, esse homem apanhou, foi espancado e ele caiu na rua. Você vai o julgar pela bebedice? Ou pela droga? Talvez esse homem está ali porque ele foi assaltado. Talvez esse homem está ali porque ele passou um mal. Talvez aquele homem está ali porque ele não teve condições de levantar. E nós deixamos de perseguir a justiça. Perseguir a justiça é você encontrar uma situação e ir a favor do mandamento. E ir em busca do mandamento. É um privilégio que Deus está te concedendo. Então, fazer a justiça é muito além do que simplesmente você deparar com uma situação e cumprir. Às vezes você vai ter que persegui-la. Olha que interessante, você vai entender, todos aqui conhecem o que é etimologia. Etimologia é a origem da palavra, de onde que ela derivou. Várias palavras derivam de outras. Então, quando você estuda isso na língua em hebraico, você vai entender o verdadeiro conceito. Não existe justiça, não existe justo, sem que esse justo persiga a justiça. Aí eu te pergunto, o que é justiça na Torá? Justiça na Torá não tem como você desassociar dos mandamentos. Eu não ensinei na semana passada mandamentos que são testemunhos, mandamentos que o Eterno manda você cumprir, e aqui está repleto nessa paraxá de mandamentos assim, que ele fala para você cumprir, só que você não sabe o significado. E mandamento que são chamados de mispatim, que quer dizer juízo, que quer dizer a justiça entre você e o teu semelhante. Essa porção da Torá está diversa, tem diversos assuntos falando sobre isso. Então, quando você fala de justiça, não tem como você ser justo desassociando da Torá. Humanamente, biblicamente, impossível. Impossível. Então, passa o outro texto, olha só, passa o outro slide. Eu mostrei para vocês na semana passada à noite, ó. Ali a primeira palavra está escrito em hebraico, tzedek. Todos estão conseguindo enxergar? Significa justiça. Justiça é você fazer ao outro não aquilo que é facultativo a você. Justiça é você fazer ao outro aquilo que é de direito dele. Você faz porque é direito dele, não facultativo a você. É diferente. Faculdade eu tenho o direito de fazer ou não. Neste caso, exercer a justiça é quando você enxerga no outro que Deus te ordenou a fazer e você vai e faz. A palavra do bom samaritano é que quando o bom samaritano enxerga aquele homem, ele enxerga ali a justiça. Ele percebe que ele não poderia passar e desviar daquele homem. Ele tinha que cumprir a justiça.
Isso é praticar a justiça. Então, tzedek quer dizer justiça. Olha uma palavra que nós falamos muito, que deriva da palavra justiça em hebraico, que é tzedek, tzedakah. No português, a maioria das pessoas traduzem tzedakah como caridade. Não tem nada a ver com caridade. Tzedakah significa você fazer pelo outro aquilo que é de direito dele. Vou dar um exemplo que nós negligenciamos muito. Se você tem um vizinho do teu lado, você segue uma religião judaico-messiânica, ele é católico. Ou você é batista e ele é espírita. Ou você é espírita e ele é presbiteriano, ou não sei o que, maranata. Você pode colocar o que você quiser, candomblé, o que você quiser. Se o teu irmão está do teu lado, e ele passa por necessidades básicas, e você compreende por que ele está passando aquelas necessidades básicas, você não tem a faculdade de negar o seu irmão, se você tiver condições de não ajudá-lo. Não tem a faculdade. Está sobre a sua responsabilidade seguir a justiça. Isso é justiça, porque aquilo que Deus te deu, quando você encontra alguém necessitado, não pertence mais a você, pertence a Ele. Eu ensinei isso das plantações. Quando as frutas, naquele período agrícola na terra de Israel, caía no chão, não pertencia ao dono da terra, pertencia ao pobre, ao estrangeiro. Quando você vê Ruth andando no campo de Boaz, ela estava colhendo essas frutas. Isso era permitido a ela. Boaz não poderia chegar e falar assim: não, minha filha, não colha. Não era direito dele, porque ele tinha Ruth e Noemi passando fome, e elas estavam ali colhendo do alimento que era de direito delas. Então, aquilo que é fazer justiça não é direito teu, é de direito do teu irmão, você tem que fazer. As pessoas que fazem isso entendem que há uma necessidade e que Deus fez de você um canal de bênção. Quando elas cumprem a justiça, elas estão fazendo o quê? Uma tzedakah. Tzedakah significa ato de justiça. Tzedek significa justiça, tzedakah, ato de praticar a justiça. A terceira palavra é chamada de tzadik. Você sabe o que é tzadik em hebraico? Todas as vezes que você vê a tradução tzadik na sua Bíblia, seja no Antigo Testamento, que não tem nada de antigo para nós, no Antigo Testamento, na porção nos profetas e na Brida Hadashah, tzadik significa homem justo. Vocês já viram que a palavra, as mesmas letras de tzedek, tzedakah e tzadik, elas são muito parecidas? Olha lá. Por que elas são? Até a fonética é parecido, né? Tzedek, tzedakah e tzadik. Por quê? Porque elas estão, a palavra tzedakah e tzadik estão etimologicamente ligadas a tzedakah, a tzedek, que significa justiça. Então, jamais um justo alcançará esse status de justo se ele não praticar tzedakah e se ele não tiver a referência da justiça. Irmãos, dentro do mundo, o Império Romano estabeleceu isso de forma muito severa, né? Tentou desassociar tudo aquilo que era bíblico e verdadeiro para estabelecer que a justiça está alheio à Torá, está à margem da Torá. De maneira nenhuma, a justiça está totalmente em concordância com a Torá. Se você quer ser justo, pratique a justiça, ame o teu próximo, viva crendo a Deus como o único sobre a face da terra. Isso é ser justo. Isso está presente até hoje. Ó. Se você for em Salmos capítulo 1, vai lá comigo. Salmo capítulo 1. E eu vou te mostrar lá no Novo Testamento. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, antes tem a sua satisfação na Torá do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, prosperará. Olha o verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos tzadikim, justos. Tzadikim é o plural de tzadik. Tzadik está no singular. Tzadikim significa justos. Se você for ler no original em hebraico, tzadikim, justos.
Então você faz parte da congregação de um justo, dos justos. Se você continuar, Salmo 118, vai lá comigo. Passa um pouquinho. Salmo 118, verso 14 a 20, olha só. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas vivarei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da retidão, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Aqui a sua Bíblia está traduzindo o que? Retidão. Abre-me as portas da... Você vai entender isso em hebraico, para você conseguir compreender o próximo verso. Ó. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Olha como, ó, você lembra que eu sempre falo daquela frase de Ben Gurion? Que ele diz que quando nós lemos a Bíblia somente dentro das traduções, sejam elas da Septuaginta, ou seja ela da Vulgata Latina, ou seja ela, fiz um pleonasmo, que é a mesma, né? Seja ela o que for, João de Almeida, seja qualquer uma que você esteja a traduzir, é como que você estivesse beijando alguém com um lenço sobre o rosto. Você não sente o verdadeiro prazer que aquilo te proporciona. Lê a Bíblia sem entender o contexto original, sem entender um pouquinho do hebraico, você não vai conseguir entender a sua magnitude. Porque quando você lê o verso 19, que diz assim, ó, abrem as portas da retidão. Aí logo depois, Jorge, fala assim, e essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Se você ler em hebraico, você vai entender direitinho, que o verso 19 está totalmente ligado ao 20. A palavra justos aqui, que os justos entrarão, está totalmente ligado com a porta da retidão que está escrita em cima, porque olha como está em hebraico, olha só. Já ia pegar a caneta, passa aí, meu amado. Minha irmã. Aí está a justiça na sua? Que bom. Olha só, pode passar, mais um. Olha ali em hebraico, ó. Ali está escrito, Pitihuli. Pitihuli quer dizer, abre-me, ou abre para mim. Pitihuli, Share Tsedek. Share Tsedek. Share é portão. Então, Pitihuli, abre para mim, Share Tsedek, a porta da justiça. Então, abre, Senhor, a porta da justiça. O que é a porta da justiça? Abre, Senhor, os caminhos da retidão, os caminhos da justiça que estão na tua palavra. Aí continuando, ó. Avovan. Avovan quer dizer, e eu entrarei por ela. Avovan, entrarei por ela. Ode Iá, e louvarei ao Eterno. Ode é louvar, Iá é o Eterno. Então, abre, Pituhuli, abre-me, Sharei Tsedek, as portas da justiça, Avovan, entrarei por ela, Ode Adonai, e louvarei ao Eterno. Não é Ode Iá, na verdade, né? E louvarei ao Eterno. Ou seja, abre as portas da justiça. Aí o verso 20, passa. Está ali, ó, Zer. Zé não é nosso pastor não, tá? Zé quer dizer esta. A gente não fala Vezut, a Torá, Vezut, esta é a Torá. Zé quer dizer, Zé é esta. Esta, rachar. Zé rachar. Esta porta. Adonai, está lá, ó. Zé rachar, lá Adonai. Esta é a porta de Adonai. É assim a tradução literal. Tzadikim, abre as portas, Adonai, para os justos. Avovan, porque eu entrarei nela. Então, quando você lê em hebraico, você vai entender que o verso 19 está falando das portas da justiça, Jorge, que são os mandamentos.
na qual essa é a porta de Adonai, na qual os justos, tzadikim, entrarão por ela. Não tem como você desassociar, você ser justo, sem você cumprir as leis divinas, sem você cumprir a justiça divina, porque lei dá a entender que é só simplesmente mandamento. Não, sem você cumprir a justiça divina. Eu ensinei vocês como a gente consegue ler a lei além, não só olhar a literalidade dela, mas olhar a verdadeira consonância que ela está de acordo. Fala, meu amado. Pode ler. Leia para mim. Salmo 5:15. Salmo 15. Diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Salmo 15. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Aqui está tzedakah. Aquele que faz a justiça, que faz o ato de justiça, que de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra o que teme ao Senhor, aquele que mesmo que jure com prejuízo o seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Isso é praticar a justiça, isso é ser justo. Se você quer ser justo diante de Deus, crê em Yeshua HaMashiach como seu Messias, mas pratique a justiça. Se você tem uma empresa, pense nos seus funcionários, visite-os, vê se ele está passando necessidade. Se você é um empregado, veja no seu trabalho quem passa por situações difíceis. Se você é um pai, se você é um vizinho, tenta entender as necessidades. Isso é perseguir a justiça, isso é ser considerado justo diante de Hashem. Salomão. Sim. Ele pediu sabedoria, sim, para ser justo. Oi? Ezequiel 18, pastor, você quer que eu leia? Ezequiel 18. 1 até o 9? Veio a mim a palavra do Senhor: que queres dizer vós quando citam esse provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se emboltaram? Tão certo como vivo, diz o Senhor, nunca mais direis esse provérbio em Israel. Pois todos são os meus, tanto o pai como o filho são os meus. Aquele que pecar, esse morrerá. Senhor, o homem justo, sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, tzedek. Aqui em hebraico está ish tzadik, mishpatim tzedek. Seria ish, o homem que faz a justiça, ele fará mishpatim, cumprirá o mishpatim, juízo, e estará fazendo a tzedek, a justiça. Não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos para os ídolos da nação de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, nem tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para prosseguir segundo a verdade, o tal tzadik certamente viverá, diz o eterno Deus. Amém, pastor Zé? Cachorro de literalmente. Justiça, ser justo, não desassocie com a prática da Torá. Para combinar isso aqui, se você pegar, irmãos, por isso, bota o vídeo aí para mim, irmão Humberto. Eu vou mostrar aqui o vídeo para você, de um judeu que não crê em Yeshua, falando de Yeshua, de Jesus, o nosso Messias. What Christians have to always remember is that the religion of Jesus was Judaism, not Christianity. Jesus was a Jew, he was never a Christian. Not only did he... Está dando para vocês lerem? Então vamos lá.
To always remember is that the religion of Jesus was Judaism, not Christianity. Jesus was a Jew. He was never a Christian. Not only did he live Judaism, practice Judaism, and die for his Judaism, he actually says in Matthew chapter 5, verse 18, that anyone who doesn't keep every last letter of the law will be the least in the kingdom of heaven. That's an incredible statement, that Judaism is eternal and its laws are eternal. Sermon on the Mount is taken completely from earlier Jewish sources, and Jesus was not trying to innovate. He was trying to teach the Torah, and that's what he does on Sermon on the Mount. One of the chapters... Ali ele está falando, o Sermão da Montanha, ele está dizendo que totalmente o Sermão da Montanha, ele está descrito de forma separada, mas ele está sendo relatada nos livros judaicos. Aí ele cita, vai lá, continua. In Kosher Jesus traces most of the Sermon on the Mount, line by line, verse for verse, straight back to their earlier biblical origins, whether it's in the book of Psalms, whether it's in the 5 books of Moses, whether it's in the prophets. Jesus was restating Torah teachings. And this is absolutely clear. There is no break. Even where people come along and say, oh, but Jesus was trying to demonstrate that the Old Testament, what we call the Hebrew Bible, there's nothing old about it to us. Old seems to imply that it's discarded and it's been replaced. It's not. Our Torah is in full force, is in full effect and force. But Jesus says, for example, you have heard, an eye for an eye and tooth for a tooth, but I say, turn the other cheek. First of all, everyone knows, who's ever studied Judaism, they're going back to the very foundation of Judaism. An eye for an eye was never translated literally as some sort of barbaric act that you would take out someone's eye. It was always monetary compensation. And where Jesus says, turn the other cheek, this comes from Lamentations, chapter 2, written by the prophet Jeremiah. So in the book, I trace back all his teachings to its earlier Torah origin, because Jesus was not coming to innovate and start a new religion. He was coming to reinforce the Torah, as he makes very clear in Matthew chapter 5. And one of the very interesting things about the New Testament, perhaps the most interesting thing, which the scholar Chaim Maccabee makes, is that the Romans barely appear at all in the New Testament. You're talking about occupying legions who control the country, including the 10th legion, the most ferocious legion, Julius Caesar's legion. And yet they just don't even appear. They seem to have been scrubbed from the story. It would be like writing a modern history of Iraq 2003 to 2011 and never mentioning American soldiers. It just wouldn't be real. So I'm not asking my Christian brothers and sisters to accept my argument that there was significant editing to de-Judaize Jesus. What I am saying is that even within their own belief context, the Council of Nicaea firmly established that Jesus is both fully human and fully divine. Where do we see the fully human side? I mean, this is an absolute central tenet of the Christian faith, that Jesus is not only God, he's also fully human. Where is there a discussion of the human Jesus? And the human Jesus is a Jewish Jesus. And if Christians want to understand their faith more authentically, they must learn from the Jews, because he was a Jew. Jews are never going to accept the messiahship of Jesus. But we can certainly accept the Jewishness of Jesus and how he taught the Torah and brought the knowledge of Judaism and its truths to billions of people worldwide, which is what he did. E aí, meu irmão, olha esse final que eu acho fantástico. Primeiro que para você compreender Yeshua, ele fala, primeiro você precisa compreender o povo judeu. O povo judeu. Se Yeshua, a gente precisa, às vezes, ser lógico, ter raciocínio lógico. Tenta imaginar Yeshua hoje nos nossos dias. Aonde que Yeshua estaria? O que ele está falando? Havia uma legião de um exército romano, legião de exército romano na terra de Israel. E pouco é citado, a não ser na sua crucificação. Mas pouco é citado, porque para Yeshua não era importante esse tema. Para os apóstolos não era importante. O importante era a vinda do Yeshua para a nação de Israel, para o mundo. Então, quando ele fala que se nós queremos conhecer o nosso Mashiach, nós precisamos conhecer o povo judeu, você vai diante dos nossos irmãos evangélicos e pergunta sobre um judeu. Muitos deles não sabem nem o que é um judeu. Não sabem o papel da nação de Israel. Tem aquela doutrina antissemita de que a igreja substitui Israel. Então, rasgue Jeremias capítulo 31. Rasgue Romanos capítulo 11. Deixou de Israel ser uma nação, rejeitou Deus de Israel? De modo nenhum. Eu mesmo sou israelita. Da tribo de Benjamim, diz Paulo. Então, se você quer entender sobre o Yeshua verdadeiro, entenda ele dentro da sua judaicidade, dentro do seu povo, da sua história, porque é esse Messias que você ama. Se ele estivesse aqui hoje, ele não estaria no domingo, num culto dominical,
estudando uma liçãozinha. Ele estaria no Shabat fazendo um serviço judaico junto com a sua nação. E se você quisesse crer nele como seu Messias, você estaria lá. Não sei se nós conseguiríamos entrar, mas estaríamos lá. Talvez você chegaria igual aquela mulher: Senhor, Senhor, cura minha filhinha. Ela está horrivelmente endemoniada. Ele diz: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher se insere na casa de Israel, dizendo que ela é assim, os cachorrinhos também comem dessas migalhas, aí Yeshua a cura, porque ela é inserida na casa de Israel, ela mesma se coloca dentro da casa. Então, se Yeshua estivesse aqui presente hoje, ele estaria com o nosso povo, adorando no Shabat ao Deus de Israel, o único Deus sobre a face da terra, lendo a porção da Torá, falando da evolução do homem, falando de você progredir como ser humano, fazendo uma sociedade mais justa, dizendo: vós sois a luz do mundo, como eu sou a luz do mundo. Só que nós queremos destruir, amados, queremos destruir as nossas famílias, queremos destruir tudo aquilo que Deus tem nos dado, por causa de falta de perdão, por falta de amor, por falta de esperança. Vamos lutar e crescer como ser humano. A Torá é um caminho para que a gente seja justo. Eu vou te mostrar alguns textos aqui, não precisa ir lá. Mateus vocês precisam ir. Você lembra que o pastor Zé leu aqui Ezequiel, pediu para eu ler, aí estava falando só de atos para com o seu semelhante, né? Nós lemos isso, Ezequiel. Vai lá em Mateus capítulo 25, depois compara Ezequiel capítulo 18 com Mateus 25, você vai ver a semelhança. Vai lá, Mateus 25, verso 31. Diz assim, 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Verso 35, pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me deste de vestir, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão quem? Os justos, o tzadikim: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e foste visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, fizestes a mim. Fizestes a mim. Ele está falando assim: da direita me vestiram, me deram água, me deram vestimenta, me deram comida, foram me visitar quando estava enfermo, como estava doente. Isso tudo é ensinado pela Torá, na porção dessa semana. Leia em casa, Deuteronômio 21. Fala sobre o empregado que não pode deixar de dar o salário do empregador, o empregador que não pode deixar de dar o salário do empregado. Fala sobre vestir. Você não pode pegar o penhor daquele que te empresta um casaco. Se ele sentir frio, você tem que devolver à noite. Não é sentir frio. Ele te deu a roupa dele como penhor. Você pega a roupa, mas no final do dia você vai devolver, mesmo que ele não te pague, para que ele não fique nu, para que ele não sinta frio. Você não pode emprestar para o teu irmão pensando em juros, em ganho. É o que está descrito, é o que ele está falando. Então, justiça significa você ser justo, significa você praticar e ter referência da justiça da palavra. Romanos 2, para a gente finalizar, e eu já não vou demorar mais do que 10 minutinhos. Romanos 2. Verso 13, diz assim, só o verso 13. Aqui Paulo estava escrevendo para judeus, mas citando os gentios, falando para os gentios. Pois os que ouvem a lei, a Torá, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
não desassocie. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Agora eu estou lendo outro versículo, tá? Para corrigir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Isso está escrito no Taná? Não. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir, para exortar, para instruir o homem na tzedek, na justiça, para que ele seja perfeito. Irmãos, se você olhar, agora você volta lá, em Deuteronômio capítulo 21, essa paraxá discute diversas leis individuais e coletivas, diversas. Ela começa discutindo o caso, vai lá, Deuteronômio capítulo 21. Ela começa discutindo o caso de uma mulher quando capturada por um soldado judeu e ele desejar casar com ela. Ela fala sobre os direitos especiais de herança do primogênito, o caso do filho rebelde aqui que o pastor José comentou, a importância de respeitar a propriedade de outras pessoas. Ela fala da obrigação de você não, quando você enxergar um animal, você não tirar os filhos na presença da mãe. Olha como que Deus é até preocupado com o cuidado dos animais, na qual você precisa ter. Quando Deus fala assim que nós devemos tirar a mãe para depois retirar os filhotes, não sei, os judeus não sabem o significado deste mandamento, mas é para cumprir. Talvez aquilo traz um sentimento para aquela mãe que está, aquele animal que está ali vivenciando essa situação, mas Deus fala, tira a mãe, depois você pega o filhote. Ele fala sobre o caso da difamação da mulher casada, da proibição do adultério, de casamentos proibidos. Ele fala sobre o divórcio, ele entra um pouco sobre o divórcio, sobre o sequestro, a mitzvah de pagar os trabalhadores num tempo apropriado, o mandamento, e o conceito da responsabilidade do indivíduo com as suas próprias ações. A Torá fala sobre a consideração especial que devemos ter com o órfão, a viúva e o estrangeiro. O casamento do levirato, que quando alguém morria sem filho, o cunhado tinha que gerar uma sucessão. E depois a Torá termina, irmãos, falando de Amaleque, aproximadamente 20 assuntos que falam entre o relacionamento entre você e o teu semelhante. Aproximadamente, tem mais, tá? A nossa justiça é trabalho disso, isso aí. Eu acredito que quando o profeta estava falando isso, Jorge, ele se referia que a nossa justiça não tem a referência da justiça de Deus. Isso aí. Irmãos, olha aqui, Deuteronômio, deixa eu só explicar um negócio para vocês. E aqui eu vou explicar isso e vou finalizar. Você vai encontrar até nessa paraxá, dizendo que se eu tivesse algum guarda de trânsito, que ele ia ficar feliz com esse conceito, né? Aqui você vai enxergar na Torá, ela proibindo você beber e dirigir. Francisco, aonde você está lendo isso? Você está doido? Se você olhar só a forma literária, você não vai compreender. Mas se você olhar o sentido do verso, você vai compreender que isso serve para aquele que bebe e dirige. Por que eu estou dizendo isso? Nessa Torá, nessa porção da Torá, você vai encontrar que quando um homem construísse uma casa, a Torá manda ele criar parapeitos. O que é parapeito? É você criar aquele muro cercando o terraço da casa, para que quando uma pessoa chegasse na ponta, ela não caísse. Se isso acontecesse no período da Torá, no período de Israel, onde havia essa jurisprudência desse mandamento, você vai enxergar que se isso ocorresse, a culpada era do dono da casa. Ou seja, porque o dono da casa fragilizou a segurança do seu semelhante. Aí, se você entender literalmente, você vai olhar isso e vai falar assim, opa, então quer dizer que quando eu bebo, o intuito aqui desse mandamento, é aí que você tem que olhar, é dar força à segurança do teu semelhante. Toda vez que você fragiliza a segurança, a vida dele, você incorre num pecado.
Esse é o sentido do verso. Não é só você olhar o parapeito de um terraço e achar que é só aquilo. O sentido do mandamento é proteger a vida do teu próximo. Então, quando você faz algo que fragiliza a vida do teu semelhante, você incorre no mesmo pecado. Quando você bebe e tira a sua consciência, você fragiliza a sua segurança e aumenta o risco do quê? Do teu semelhante. Por isso que é proibido você beber e dirigir, não só pela legislação de trânsito, mas pela Torá. Tudo aquilo que você fragiliza do teu próximo, você está incorrendo no pecado da Torá. Da mesma forma. Então aqui em Deuteronômio capítulo 21, olha que interessante. Deuteronômio 21, verso 10 a 11. Diz assim, ó. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Eterno teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e virem entre eles uma mulher formosa, de tal forma que afeiçoes e queira tomar por esposa, então a trará para a sua casa, ela rapará a cabeça, o vestido do seu, cortará suas unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em sua casa e chorará seu pai e sua mãe durante o mês inteiro. Depois a tomará, tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Irmãos, os rabinos ensinam que nada na Torá é à toa. Seja uma vírgula, não tem vírgula, né? Seja uma letra, seja uma palavra, toda a sua colocação, ela tem um verdadeiro sentido para mim e para você. Se você olhar este mandamento, você vai ver que os 3 mandamentos, eles falam, primeiro, de um homem que se afeiçoa por uma mulher estrangeira, depois ele fala de uma mulher não amada, e depois ele fala do filho rebelde. Os rabinos ensinam que estes mandamentos, eles estão em linha. Você se afeiçoa por uma mulher estrangeira, depois ele fala da mulher não amada, e depois ele fala de um filho rebelde. Deixa eu ensinar para vocês qual que é o sentido deste mandamento. Quando fores à guerra, você vai visualizar uma mulher estrangeira, aquela mulher estrangeira, ela tem boa aparência, e você se afeiçoa por ela e deseja casar. Irmãos, Deus é tão perfeito, que Ele não domina a mente do homem. Ele não chega pela Torá e fala assim, não case com a estrangeira. Embora tenha um conceito, mas Ele dá uma permissão, mas Ele não chega de forma rigorosa e fala assim, não case. Deus não controla a tua mente, não aceite ninguém controlando a tua mente. Se Deus não controla, quanto mais os homens. Não aceite ninguém a dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É a Bíblia que vai te ditar, e você vai ter que ter o conhecimento. Eu não gosto dessas situações, irmãos, quando as pessoas pedem que nós, líderes, venhamos dominar a mente de vocês. Não podemos incorrer nesse erro. Se você é dominado por um líder, você não é uma pessoa. Deus formou o ser humano com características diferentes. Não espere isso de mim, do pastor José, ou de qualquer líder que esteja aqui ensinando. O Roberto, ou qualquer um que vem ensinar. Nós não podemos ditar para vocês o que deve fazer, o que não deve fazer. Ah, eu não posso ir na igreja tal. Quem te disse que não pode? É o seu pastor que está te dizendo isso? Que você não pode conviver com a religião tal? Que você não pode conviver com o irmão tal? Eu concordo com ele que você não pode se associar com prática contrária à palavra. Mas isso não quer dizer que você não pode conviver com as pessoas. Yeshua era aquele que quebrou mais paradigma da sociedade, mais paradigma, e eu gosto de pessoas que saem da normalidade, do senso comum, que raciocinam, que pensam, que saem daquela mesmice de falar assim, A é A, é A, é B, é B, não, é assim, não, mas pessoas que raciocinam, que pensam, porque Deus te criou um homem semelhante a Ele, com capacidade de raciocínio, então raciocine, isso não é se rebelar contra uma liderança, mas é você ter a capacidade de ser o que você é. Nação, congregação se forma com pessoas diferentes, não com pessoas iguais. O dia que tiver pessoas que concordam com tudo na congregação, saiba que essa congregação está indo para o caminho errado. Precisamos de pessoas que discordem da gente, que vai falar com respeito, vai falar com temor ao eterno, e vai nos dar uma orientação para que melhoremos como ser humano. Às vezes vamos aceitar, às vezes não vamos aceitar, mas assim vive como congregação. Yeshua quebrava esse paradigma, né? Você, Messias, sentado com pecadores e cobradores de imposto,
Que Messias é você? Ele não convivia com a prática, mas ele se associava com as pessoas. Você indo comer na casa de um homossexual, você não precisa ser homossexual, coma com ele, fala do amor de Deus, fala da bondade, fala que ele precisa retornar para os caminhos do Senhor, mas não tenha ele como inimigo. Aí tem um santão, né? Aqueles santos, já entrei dentro da casa e um monte de espírito veio sobre mim. O espírito do profeta está sujeito a ele, então maior o que está em vós do que está no mundo. Vá! Não se associe com a prática, mas esteja junto, porque é assim que o mundo muda, é assim que a sociedade evolui, é você convivendo. Eu tenho amigos homossexuais, eu os respeito, quando eles perguntam sobre essa prática, eu falo, eu não concordo, mas te amo, meu irmão, e eu estou aqui do teu lado, trabalho junto com você, mas eu não concordo com a prática. Pode ir na minha congregação, mas você vai ouvir lá que essa prática é contrária, mas você vai ver amor das pessoas por você. Eu estou falando homossexualismo aqui, que é uma situação, mas eu estou querendo dizer que nós precisamos ser mais respeitosos, porque é assim que se transforma. Se Yeshua não tivesse falado com aquela samaritana, que até ela se estranha, como você, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Como você, sendo judeu? Yeshua quebrou preconceito de nacionalidade, de religião, de gênero. Eu vou falar com você porque você é a imagem e semelhança de Deus. E eu vou conversar com você de forma que você veja o seu pecado. E foi assim que ele fez. Vai chamar teu marido, minha filha. Não tenho marido. Dissestes bem que não tem marido, já tiveste 5, o que agora tem não é seu. É assim que se convive com as pessoas. Não aceite ninguém te dominar. O que você tem que ler, o que você tem que fazer. Paulo fala, leia de tudo, mas retém o que é bom. Para com dessa mudança. Eu encontrei com algumas pessoas aqui e falei, as pessoas às vezes não gostam do serviço da Torá. Não venha. Vá para outra igreja. Ame a Deus, sirva a Deus. Vai encontrar defeitos lá como aqui. Sirva a Deus. É mais importante, cuide da sua família, preserve o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Agora se eu ficar aqui te dominando, Mirelle quer ir para outra igreja, não vai não, Mirelle. Vai não, Deus vai te castigar. Maria Eduarda não vai vir bem se você for. Olha a teoria, olha como que a mente, as pessoas tentam dominar. Não aceite isso. Vocês são livres. É difícil, irmãos, é difícil ir e dar liberdade às pessoas. Às vezes as pessoas confundem, Sandrinho, liberdade com libertinagem, com bagunça. Liberdade se tem ordem, liberdade se tem equilíbrio, liberdade se tem amor, mas também tem regras. A Torá fala que nós somos livres, ela é a Torá da liberdade. Tiago fala isso. O Novo Testamento fala que nós somos livres, mas ser livre não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, aqui Deuteronômio capítulo 21, verso 10, olha que interessante, diz assim, que quando um homem olhasse uma mulher estrangeira, que não é o correto, irmãos, jovens que aqui estão, nós temos pouco aqui, presta atenção no que eu vou falar, ou solteiros, ou divorciados que desejam casar novamente, preste atenção, quando você for escolher um cônjuge, não escolha somente pelas aparências, não escolha pela fisionomia, porque a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Da mesma forma, a beleza do homem é passageiro, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Olhe pelas características espirituais. Como que você enxerga isso, Francisco? Respeita pai e mãe, respeita o próximo, tem um coração doador para ajudar o semelhante, pode discordar de você de alguma coisa de teologia, mas respeita as coisas macros. Olha essa característica que você verá a beleza espiritual. Aqui a Torá está falando de um homem que enxergou uma mulher estrangeira, e ele só se aperfeiçoou com ela por causa da beleza. Olha o que diz, olha o verso 10, olha aqui, verso 11, e vires entre uma mulher formosa à vista, do qual se afeiçoes por ela. Aí olha que interessante como a Torá é. Tudo aquilo que você faz de forma precipitada, ser precipitado,
Ser precipitado te leva ao fundo do poço. Porque quando você enxerga uma mulher bonita, aprazível à vista, você vai enxergar ali algo que está instigando o teu coração, o teu desejo. Aí a Torá fala assim: pegue essa mulher, você se afeiçoou por ela, leve ela para a sua casa, raspe a sua cabeça, corte, deixe a sua unha, corte a sua unha e deixe ela chorando. Cadê a beleza da mulher raspada? Careca. O que a Torá está te ensinando? Durante um mês, olha essa mulher, conheça a sua característica e veja se ela tem característica espiritual. Aí sim, se ela tiver, case com ela. Logo depois, se você continuar lendo, está falando assim, que quando você tiver uma mulher amada e uma não amada, por que não amada? Porque ele casou com uma mulher que ele só olhou a beleza, mas ele não olhou o interior dela. E aquela mulher, ao invés de trazer alegria, trouxe peso, trouxe tristeza, trouxe sofrimento. E logo depois fala do quê? De um filho rebelde. Todo lar que o casal não vive a unidade, e ele não expressa essa unidade em verdade, os filhos, eles sofrem alguma consequência. Deus queira que os nossos filhos não sejam rebeldes. Deus queira que os nossos filhos sejam obedientes. Mas aqui Deus está falando de algo que na maioria dos casos é o que vai acontecer. Uma família, quando está dissolvida, quando você não a une, os filhos sofrerão as consequências. Existe uma pesquisa que diz que a maioria dos casais que se separam, seus filhos também, quando se casam, passam pela mesma situação. Então, irmão, zele pelo teu lar, zele pela tua vida, não seja precipitado, seja obediente ao Eterno, veja a referência da justiça, pratique a justiça, aí sim nós estaremos na Assembleia dos Justos. Cumpra os mandamentos mais simples, leia a Torá em casa, leia esse mandamento, você vai ver como maravilhoso é. Aqui a Torá está falando de um objeto que você encontrou na rua, que você não tem direito de tomar como seu. Você lembra que eu falei de Tzedek? Procure a justiça, persiga a justiça. Se você encontrar um objeto na rua, é obrigação sua tentar achar o dono do objeto. É obrigação sua. Então cumpra os mandamentos simples. O mandamento que às vezes o teu irmão só quer uma oração. Um mandamento de um irmão que às vezes só quer uma palavra de amor. Um mandamento para um irmão que às vezes só quer a sua presença quando ele perdeu um familiar. Quando você está doido para ver o jogo lá do Flamengo, do Vasco, ou de qualquer um, e você, ao invés disso, você vai lá visitar o teu irmão, porque ele perdeu um parente recente. Isso é um mandamento simples, mas que tem uma conotação imensa. A Torá fala disso. Vou te dar um mandamento simples. Aqui a Torá está falando que se você afastar a mãe do animal, na hora que você está pegando o filho dela, os filhotes, nasceu um monte de cachorrinho lá, né, Betito? Esqueci o nome dela. Tira a Belinha e depois você dá os cachorrinhos. Deixa ela ver você dando o cachorrinho, não. Se você tirar a Belinha e dá os cachorrinhos, a Torá fala que o Deus prolonga lá os seus dias de vida. Você sabe qual é o mandamento? O único mandamento que é comparado a este da longa vida? Honrar pai e mãe. Aí os rabinos perguntaram assim, mas um ato tão simples que é de tirar um animal e tirar os seus filhotes antes, para ela não ver, por que Deus dá um mandamento assim, tão simples, mas com uma bênção tão grande, com uma bênção tão longa, como é muito mais complexo você honrar pai e mãe, do que você fazer esse ato simples. Por que um mandamento simples igual esse tem a mesma recompensa de honrar pai e mãe? Os rabinos perguntaram isso, e eles exemplificaram de um exemplo que eu vou dar a vocês para encerrar. Fique de pé. Vou encerrar com esse exemplo. Os rabinos chegaram e perguntaram assim, por que um mandamento tão simples, que é tirar o animal da vista da mãe quando você está dando, pode ter a mesma recompensa de você honrar pai e mãe? Eu não sei o que o judaísmo fala, minha irmã, mas pode ser. Nesse contexto, irmãos, o que eu quero te mostrar da recompensa? Quando você enxerga essa recompensa, os rabinos falaram, mas um mandamento tão simples vai trazer tanto benefício. Aí eles deram um exemplo. Havia um rabino que ele mandou que 3 pessoas, agricultores, cuidassem da sua plantação.
ordenou que um cuidasse da murta, que o outro cuidasse da macieira e que o outro cuidasse da oliveira. E os 3 fizeram isso. Quando chegou no final do mês, ele chegou e falou assim: qual planta que você cuidou? Ele falou assim: eu cuidei da murta. Tome aqui o seu R$1 de dinheiro. Estou falando na nossa moeda, R$1. Chegou para o segundo e falou assim: quanto que você cuidou? Quanto tempo você cuidou de que planta? Ele falou: fiquei 1 mês e cuidei da macieira. Tome aqui os seus R$2. Chegou para o que cuidou da oliveira e falou assim: quanto tempo e de que planta você cuidou? Eu cuidei da oliveira, cuidei durante 1 mês. Perceba que o período foi o mesmo, só mudou as plantas. Ele falou: olha, a oliveira é muito importante para mim, tome aqui R$1.000. Os demais, na hora que ficaram sabendo, chegaram para ele e falaram assim: mas Rabino, por que o senhor não falou o quanto que valia o cuidar de cada planta? Porque senão eu teria ido pela oliveira ou para a macieira, e o cara que cuidou da macieira, eu teria ido para a oliveira. Ele falou: por isso que eu não falei a recompensa, porque se vocês souberem a recompensa, vocês só vão cuidar daquela que vale mais. Mas eu quero que todas sejam cuidadas, porque todas são importantes para mim. A mesma coisa é o mandamento. Se Deus desse a recompensa de cada mandamento, esse aqui você vai ter dinheiro, imagina nós, né? Esse aqui vai te dar prosperidade física, esse aqui vai te dar felicidade na família, esse aqui vai te dar boa saúde. Todo mundo ia vir aqui só por dinheiro. Mas Deus quer que cuidemos de cada mandamento, seja ele simples. Deus vai te condenar quando você peca um mandamento? Não, se você fizer isso por desconhecer ou se não puder. Mas se você enxergar o mandamento como algo positivo, tome para si e cumpra. Ajudar o teu próximo, falar uma palavra de amor, estar próximo a ele. Às vezes é um mandamento simples que você está fazendo, mas que trará grande recompensa. Às vezes você está na fila do R$1.000, eu estou falando espiritualmente, não estou falando de dinheiro, e você não sabe que você está na fila do R$1.000. Portanto, permaneça. Cumpra todos os mandamentos e que o Eterno seja contigo e que Ele te abençoe, tá bom? Shabbat